Salve, compas! Antes da gente ir direto pro assunto do vídeo, eu vou precisar explicar um pouquinho sobre finanças. Então, se você tem um tempo para saber mais sobre investimentos, segura aí que nós vamos falar sobre a BlackRock. Você já ouviu falar da BlackRock? Não, não, foi nesse vídeo. A BlackRock, senhoras e senhores, é simplesmente a maior empresa de investimentos do mundo, certo? Pra vocês terem uma ideia, a BlackRock, ela tem um capital em fundos de investimento de aproximadamente 10 trilhões de dólares. Sabe o que é isso? 10 fucking trilhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, se ela fosse um país, ela seria o país com o terceiro maior PIB do planeta, só perdendo para os Estados Unidos e para a China. Loucura, né? É impressionante que uma única empresa privada detenha nela mesma a riqueza da maior parte dos outros países do mundo, certo? É um absurdo para qualquer comunista querer apedrejar, né? Só que você deve estar se perguntando, mas Dan, eu vi o Campos Neto aí na thumb do vídeo, você não vai falar mal do Campos Neto? É claro que eu vou falar mal do Campos Neto, esse canal ele sobrevive disso, vocês não perceberam ainda? Né? Mas antes disso, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, né? Porque o assunto que a gente vai falar hoje é muito importante e todo mundo precisa ficar sabendo. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Agora, bora pro vídeo. Muito bem, senhoras e senhores. A BlackRock, ela tem uma publicação sobre investimentos aqui no Brasil, que o nome não é lá muito criativo, chama BlackRock Brasil, né? E dia desses o Campos Neto deu uma entrevista lá para BlackRock. E nessa entrevista ele propõe que talvez não seja uma ideia ruim, na verdade talvez pareça para ele uma excelente ideia, né? Colocar as nossas reservas cambiais, né, para BlackRock administrar. Certo. A gente precisa entender o que são reservas cambiais para a gente seguir a prosa aqui, certo? Então eu vou explicar de uma forma bem rapidinha, né? Talvez você já saiba, mas talvez o que eu vou falar aqui expanda um pouco o seu entendimento, né? Sobre o que são as reservas cambiais. Reservas cambiais são fundos que um país ele faz para manter o lastro da própria moeda, para manter a força cambial da moeda dele. O Brasil, ele é muito bom nisso. Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês já tenham ouvido dizer por aí que o Brasil ele tem aproximadamente 350 bilhões em reservas cambiais, né? 350 bilhões de dólares em reservas cambiais, certo? Quando a gente fala que ele tem 350 bilhões de dólares, não estão falando que especificamente são dólares, tá? Porque as reservas cambiais elas podem ser muitas coisas, principalmente são dólares, ok? Mas podem ser reservas de outras moedas, né? Como yuan, como euro, qualquer outra moeda, entende? Né? Pode também ser baseado em reservas de ouro e prata, beleza? Qualquer tipo de coisa que possa ser usada como lastro para fortalecer, para manter a força da moeda. Quando a gente fala que o Brasil ele tem aproximadamente 350 bilhões de dólares, não são especificamente dólares, ok? São o conjunto de todas essas coisas que lastreiam o real, né, dão um valor de 350 bilhões, ok? Muito bem, né? Por que é importante, né, um país ele ter as suas próprias reservas cambiais? Porque se isso não acontece, o país ele fica à mercê das oscilações de mercado de uma forma muito agressiva, entende? Para a gente pegar um exemplo, vamos falar aqui do nosso vizinho, da Argentina, né? A Argentina, ela tem uma reserva cambial muito pequena, cerca de 8 bilhões de dólares só, entende? É muito pouquinho, né? E aí o que acontece? Como a Argentina ela não consegue manter o lastro da própria moeda, ela fica muito sujeita ao que o mercado financeiro quer fazer com o câmbio do peso argentino. Então, se o mercado virar e falar, a gente quer enfraquecer o peso, vamos sair por aí comprando um monte de peso argentino, entendeu? Né? Isso vai fazer com que o valor do peso argentino caia. Né? Vamos tirar dólar do país. Isso vai fazer com que o peso argentino caia, né? E a Argentina, na verdade, ela está sobre um ataque financeiro muito grande, né? Do mercado
de ações, né? Então, o que acontece é que o Brasil, a gente viu o dólar subindo e tal, né? Mas a proporcionalidade do crescimento do dólar perante o real não é nada comparado ao que aconteceu na Argentina, vocês entendem? E por que não é nada, apesar do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Não é nada porque a gente tinha reservas cambiais. O Paulo Guedes até tentou mexer nessa porra aí, mas não conseguiu, não deixaram ele fazer. Entendeu? Né? Muito bem, né? Agora, o que o Campos Neto tá querendo fazer, o que ele sugeriu de fazer, né? Ele sugeriu fazer que é o seguinte, é pegar as nossas reservas cambiais e dar para BlackRock administrar, entende? Né? Entenda que as reservas cambiais de um país, elas são um fator que define o poder de soberania daquele país. É tão importante quanto os nossos recursos energéticos, por exemplo. Né? E o Campos Neto está querendo dar isso para um fundo de investimento estrangeiro. Ele está querendo, de certa forma, privatizar as nossas reservas cambiais. Né? O Campos Neto, senhoras e senhores, ele é um lixo, entendeu? Um dos maiores entreguistas que estão vivos nesse momento histórico, entende? Ele tá querendo fazer de tudo para sabotar o Brasil. Chega a ser impressionante como esse cara trabalha contra o Brasil, né? Ele mantém essa taxa de juros absurda, ele financia grileiro, a gente já falou disso em outro vídeo, eu vou pedir pro Charlie colocar aí na tela, certo? E agora tá querendo privatizar nossas reservas cambiais. Isso sem falar que ele fez o Banco Central perder 32 bilhões de reais, né, no último ano, né? Muito bem, né? Então, senhoras e senhores, é o seguinte, esse senhor chamado Roberto Campos Neto, ele precisa ser parado. Ele é um inimigo público, sabe? Ele é um inimigo do Brasil e, na minha opinião, isso define um crime de lesa pátria. O que vocês acham? Coloca aí, né, o que vocês acham no comentário. Isso é ou não um crime de lesa pátria? Certo? Muito bem. Essa situação ela é tão absurda que o TCU ele tá acelerando algumas investigações em relação ao Campos Neto para ver se aperta o governo, o Senado, né, e o CNM, né, o Conselho Nacional Monetário, a fazer uma pressão para derrubar o Campos Neto. Né? O TCU, o Tribunal de Contas da União, ele está investigando o Campos Neto por causa dessa perda de 32 bilhões do Banco Central. Existem vários processos rolando, mas esse é o que está sendo utilizado, né, para tentar emparelhar o Campos Neto, e está se fazendo uma pressão grande, mesmo dentro do próprio Banco Central. Né? Existem agentes de escalões mais baixos, não da diretoria, que estão denunciando, fazendo denúncias anônimas em relação ao Campos Neto por causa desse absurdo. Essa coisa dele querer pegar as nossas reservas cambiais, francamente, eu não tenho nem palavra para descrever o absurdo que é isso. Né? A única coisa que eu posso dizer é que esse senhor talvez seja o pior inimigo do Brasil nesse momento. Né? E é o seguinte, o Campos Neto ele precisa cair e a gente precisa ir pra rua exigir que isso aconteça. A gente precisa pressionar o Senado, né? A gente precisa se mobilizar. Vamos ver como que vão ser as movimentações, né? O Banco Central ele vai ter reunião em agosto, né? Vamos ver se a taxa de juros vai cair, né? E vamos ver se vai haver uma movimentação do Haddad e da Tebet para retirada desse cretino, né? Mas se não tiver, gente, eu acho que todas as organizações de esquerda e as de direita até, entendeu? Porque, sabe, ele tá entregando o Brasil, ele tá querendo entregar o Brasil, ele tá querendo destruir esse país, entende? E a gente precisa se mobilizar contra isso. A gente não pode deixar que o destino de todo um povo esteja na mão de um único filho da puta cretino, entendeu? Bom, gente, eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários, né? Compartilhe esse vídeo com quem vocês puderem. É muito importante que as pessoas entendam quem é Campos Neto, né? Que ele seja desnudado perante a opinião pública desse país, certo? Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal para ajudar a gente, tá? E é isso. E nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!